Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre as camadas da Terra, as camadas internas do nosso planeta. Antes de começarmos, eu quero te fazer aqui um convite. Se inscreva no canal e ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Cada vez que o Brasil Escola publicar um novo vídeo, você será notificado. Vamos lá? Então, pessoal, vamos falar aqui sobre as camadas da Terra, ou camadas internas da Terra. Antes da gente chegar nesse ponto, vamos só recapitular uma coisa aqui importante. Nós sabemos que o planeta Terra é um planeta chamado terrestre. O que isso quer dizer? Ele faz parte do conjunto dos planetas do nosso sistema solar que apresenta crosta sólida, certo? Formada por rochas. Assim como a Terra, nós podemos numerar também Mercúrio, Vênus e Marte como planetas terrestres, ou seja, planetas que apresentam crosta consolidada. Então é a partir daqui que a gente vai começar o nosso assunto, né? Afinal de contas, nós estamos sobre a crosta terrestre, essa parte sólida do nosso planeta. Então, a partir da crosta, nós vamos considerar a existência de 3 camadas: a própria crosta, o manto e o núcleo. Bom, e vale lembrar que esses estudos, envolvendo as camadas do planeta Terra são estudos da ordem da geologia. A geologia é a ciência responsável por essas informações. Então, vamos começar falando da crosta, também conhecida como litosfera terrestre. Essa é a camada sólida, é a camada que nós estamos, é a camada que vemos, é a camada do relevo, certo? Segundo o Serviço de Geologia do Brasil, se nós considerarmos a Terra como uma maçã, a crosta seria a casca dessa maçã. É bem fininha, se nós considerarmos, obviamente, todo o planeta, ok? Agora, vai um detalhe importante. Essa estrutura rochosa, que é a crosta terrestre, ela tem uma extensão bem variável. Ela vai ser mais profunda em regiões continentais, especialmente de montanhas, mais espessa, e ela será mais fina, menos espessa, nas regiões de oceano. De um modo bem geral, a crosta terrestre apresenta entre 5 e 70 quilômetros de profundidade e ela é toda formada por rochas. Lembre-se, que as rochas são magmáticas, sedimentares e metamórficas. E essas rochas estão em constante processo de formação e transformação. Logo, nós podemos afirmar que a crosta terrestre, embora não pareça, ela é bem dinâmica. E outro detalhe, a crosta terrestre é toda fragmentada, dividida em grandes porções, que são as placas tectônicas. Essas placas tectônicas, através dos seus movimentos, provocam intensas modificações no relevo da Terra. Eu vou deixar aqui disponível para vocês os links das nossas aulas sobre placas tectônicas e sobre rochas. Bom, e a partir da crosta, nós vamos ter então o manto. O manto é a maior das camadas do planeta. Ele vai então da crosta até o núcleo terrestre. Tem mais ou menos aí 3.000 quilômetros de extensão. Para ser mais precisa, 2.950 quilômetros de extensão. E esse manto é dividido em 2 grandes blocos, em 2 grandes partes. O chamado manto externo, que está em contato então com a crosta terrestre, e o manto interno, que está em contato, portanto, com o núcleo da Terra. Bom, a zona de contato entre o manto e a crosta terrestre é chamada de astenosfera. E a astenosfera é justamente a porção do planeta, onde ocorrem os movimentos tectônicos, os movimentos das placas. Ela tem ali uma temperatura média de 870 graus Celsius e é bem fininha. Bom, nós podemos dizer que o manto superior ele é constituído por um material mais plástico, enquanto o manto inferior um material um tanto mais pastoso. E no manto interior as temperaturas atingem até 2.000 graus Celsius. É lógico que mais próximo da superfície as temperaturas são pouco menores, mas ainda muito elevadas se nós considerarmos as temperaturas que nós temos aqui na superfície. Portanto, o manto é quente, certo? Nós podemos dizer que todo o manto é formado, então, por magma. E o magma, eu tenho certeza que você sabe o que é. É aquele material extremamente quente, pastoso, que muitas vezes sai do interior da Terra e chega à superfície através do vulcão.
Quando o vulcão entra em erupção e libera material magmático, é isso que ele está liberando, o constituinte do manto terrestre. E quando esse magma atinge a superfície, ele chega aqui e recebe o nome de lava vulcânica. Bom, e a terceira camada, a camada mais interna, é o chamado núcleo. Sem dúvida, essa é a camada menos conhecida dos cientistas, mas acredita-se que ele também é dividido em duas partes, assim como o manto, ou seja, o núcleo superior e o núcleo inferior, certo? Esse núcleo ele é formado basicamente por níquel e ferro. Por isso, até pouco tempo atrás, era comum a expressão NIF para designar esse núcleo. O núcleo externo, então, é a porção do núcleo da Terra que está em contato com o manto. E ele deve ter aproximadamente 2.200 quilômetros de espessura. E os cientistas acreditam que o material nesse núcleo externo esteja em estado líquido, devido, obviamente, à temperatura muito elevada. O núcleo interno é um tanto diferente. Ele deve ter ali por volta de 1.250 quilômetros de espessura, de extensão, e os cientistas acreditam que ele esteja em estado sólido. Embora tenha a mesma composição química do núcleo externo, esses elementos estão solidificados devido à enorme pressão. Nessa região, as temperaturas devem chegar a 5.000 graus Celsius. Pessoal, e um detalhe super importante. Entre as camadas, entre uma camada e outra, existe uma zona em que há uma transição de um material para o outro. A geologia entende isso muito bem e deu um nome específico a essas áreas, onde uma camada começa e outra termina. Seria ali a zona de transição, por exemplo, entre a crosta e o manto, entre o manto e o núcleo. Essas áreas de transição são chamadas de áreas de descontinuidade. Então, entre a crosta terrestre e o manto, existe a chamada descontinuidade de Mohorovic, ou simplesmente descontinuidade Morro. Agora, entre o manto e o núcleo, a área de descontinuidade é de Gutenberg. Pessoal, e só mais uma curiosidade. A corrida por informações sobre a estrutura interna do planeta Terra já foi uma questão geopolítica. Sabiam disso? Durante a Guerra Fria, durante o processo de corrida espacial, também houve um projeto de corrida para se descobrir elementos do interior da Terra. Naquele período, Estados Unidos, a ex-União Soviética e o Reino Unido estabeleceram os projetos mais avançados de descobertas sobre o interior do planeta. A União Soviética, inclusive, a antiga União Soviética, foi quem chegou mais profundamente na crosta terrestre. Mas olha só 12 quilômetros. Foi mais ou menos o que eles conseguiram alcançar em profundidade. Claro que isso não significa muita coisa diante da espessura total do planeta, Mas é o ponto máximo em que o ser humano conseguiu atingir, com temperaturas ali na casa dos 200 graus Celsius. Bom, esse projeto soviético foi interrompido, principalmente porque o país já dava sinais claros de uma crise e que culminou, inclusive, ao seu fim, Hoje, o país mais empenhado em estudar o interior do planeta de forma direta é o Japão, que recentemente ressuscitou aí o famoso projeto Morro, iniciado nos anos 60. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e antes da gente se despedir, quero te fazer aqui outros convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau!